cuidados de suas totas. Ô, Miguel! 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 A princípio, havia pensado em fazer o próximo retrato do Miguel só com carimbos, com os títulos dos livros dele, porque o Miguel respira literatura e arte 24 horas por dia, né? Desde que eu conheço o Miguel, assim, o envolvimento dele também com outras áreas. Ele dirigiu aqui em Goiânia um período, um caderno literário, né? E abriu portas também para vários artistas jovens aqui de Goiânia, e se envolveu com teatro também. Então acho que o Miguel é um retalho de tudo isso para mim, assim, de todas essas experiências, não só na literatura, mas o que a literatura também deságua em outras linguagens, né? Essa praia abriga vozes, abriga falas e se cala. Se cala como quem perdeu a última palavra. A última palavra. Olha, João, eu acho que desde criança. Eu morava lá em Umas, e uma cidade pequena, família muito assim... Meu pai era muito duro com a gente, cuidava muito, né, entre aspas, da liberdade da gente. Então eu pensava em voar, e voava com pensamento, voava muito. Então havia uma mangueira enorme, eu trepava nessa mangueira, lá de cima eu via um outro horizonte. E eu dizia para mim mesmo, era para lá que eu vou e vou para lá. Não vou ficar aqui. Então, quando eu me sentia assim mais crescido, com a vontade, que eu poderia já bater asas, eu vim para Goiânia estudar, né? De Goiânia fui para Belo Horizonte. Voltei para Goiânia. Quando eu voltei para Goiânia, aquela fermentação que iniciou na minha infância veio de uma vez. Aí eu me senti realmente escritor. Há muito que falar sobre Miguel Jorge. A linguagem dele é uma linguagem misteriosa, né? Ambígua. E a cada leitura você tira dali coisas novas e diferentes. Então, essas vertentes que eu trabalho na obra dele, a da tradição e a da modernidade, são muito latentes na obra, né? O recurso que ele utiliza para isso é o recurso do viés da paródia, né? E a paródia trabalha justamente com esse texto matriz e esse texto, né, que se origina do texto matriz. Então é um texto que trabalha com essa subversão, né, com esses questionamentos ideológicos. A obra dele faz uma releitura de fatos, né, reais da história, dialoga sempre com a história. Isso é muito importante porque nós estamos num contexto social, histórico, econômico, e uma literatura que nos faz reler esses acontecimentos, né, é muito significativa. Em Goiás, Miguel Jorge foi a pessoa que mais se utilizou dessa técnica do cinema. Por exemplo, em Nos Ombros do Cão, eu vou começar com Nos Ombros do Cão, porque nós estamos falando em cinema. Isso. Foi onde ele mais se utilizou das técnicas cinematográficas, e especialmente aquela que nós chamamos time shift na teoria literária, e que Sergei Eisenstein, por exemplo, ele fala o corte cinematográfico, o corte. Enfim, o leitor estava acostumado com uma literatura
bem comportada, e eu digo que a do Miguel é uma literatura insubmissa. Então, quando chegava no momento em que ia se ligar uma cena à outra, o narrador dava uma informação para o leitor, daí tantos anos, ou alguma coisa assim como mais requintada, como Guimarães Rosa, em junho houve uma espampam fogueira, depois vieram as chuvas de não sei quando. Enfim, pelas marcas do tempo, a gente ia vendo fluir de uma forma menos técnica ou mais técnica, mas a partir do momento em que o cinema passou a influenciar a arte, e eu disse que aqui em Goiás, Miguel, com Os Homens do Cão, faz isso magistralmente, essas lacunas no tempo desapareceram. Então começaram os cortes cinematográficos, ou seja, uma ponta era ligada à outra. Por exemplo, uma personagem do Miguel está diante do espelho se preparando para comparecer ao tribunal do júri. O tempo mais curto dele, que nós chamamos do tempo cronológico, é por volta de 10 horas. Acontece que vai surgindo um tempo psicológico via montagem cinematográfica com esses cortes, em que é como se fosse um terreno com falhas geológicas no momento em que um vulcão vai erupcionar. Aquele tempo passado, o psicológico, vai fluindo por essas fendas e vai trazendo todo o passado da personagem. Então a gente tem a impressão que nós temos um tempo enorme e, na verdade, nós temos um lapso de 10 horas no máximo. O que foi? Os sonhos. Você sonhou de novo? Os mesmos 3 urubus pousados no telhado da casa. Eles parecem observar nossos movimentos. Urubu? 3. Esquece isso. Vem cá, senta aqui. Vem cá. Isso é só sonho. Ninguém vai fazer mal pra você nem pros nossos filhos. Aqui neste laboratório intranquilo,